Vocês pediram, eu voltei com as perguntas que os crentes não conseguem responder. Pelo menos é isso que é alegado por aquele que levanta as perguntas. Tô gravando esse vídeo no dia que saiu o outro vídeo em que eu respondo algumas perguntas aí que disseram que os crentes não respondem, que os crentes não conseguem. E vocês adoraram o vídeo. Então, vou logo chegar aqui na parte 2 logo, onde eu respondo mais algumas das perguntas que os crentes não conseguem responder. Voltando, claro, sempre para aquele mesmo disclaimer do vídeo passado. Não é para ninguém ir avacalhar, esculhambar, xingar, chincalhar o rapaz que eu tô respondendo aqui, porque nós não somos chamados para fazer isso como cristãos, certo? A gente pode responder aquilo que é posto em um tom irênico, sabe? Não é irônico, é irênico, representando o mesmo amor que Jesus Cristo nos ensinou. Se tem que ser duro em alguma coisa ou outra, a gente, calcula isso, mas sempre expressando o amor de Jesus, fruto do Espírito, mansidão, paciência. Vocês aprendam aí, viu, senhoras e senhores que acompanham aqui os crentes? Aprendam a discordar com o Espírito de Cristo, beleza? Então é isso, simbora. É o vídeo fazendo perguntas que o crente não consegue responder. Aqui é o parte 3, eu respondi parte 1 e 2, outras perguntas lá, agora eu vou responder partes 3 e 4. Não assisti os vídeos, não faço a menor ideia do que tá dito aqui, vai ser totalmente de improviso. Vamos lá. Fazendo perguntas que o crente não consegue responder, parte 3. Quando você estiver lá na eternidade, digamos que passou assim, 10 mil anos, você não acha que você vai cansar, não? Já viu as ruas de ouro já 300 vezes. Aquilo lá não é mais novidade. Você não vai cansar, não? O que fala pra Deus depois disso? Muito boa, muito boa, muito boa. Adorei essa pergunta. Porque essa é uma pergunta que desconsidera, certo, dois fatores acerca da nossa eternidade. O primeiro fator é a pessoa de Deus. A pessoa de Deus representa infinitude. Deus é infinito. Nós nunca, mesmo por toda a eternidade, receberemos da revelação, da gloriosidade do Senhor em sua totalidade. Então, por toda a eternidade, nós receberemos mais da manifestação da glória do Deus eterno. E por isso, nós nunca vamos enjoar do céu, porque o céu sempre terá algo a mais para nos dar. Sempre haverá mais para frente, que é mais da própria pessoa do eterno Deus. Em segundo lugar, essa questão desconsidera a transformação que haverá em nós. Nós seremos transformados. Nós seremos feitos à imagem da natureza divina. Toda a pecaminosidade sairá de nós. Então, talvez, o fato de nós nos entediarmos com coisas que já temos por algum tempo, seja parte da nossa natureza pecaminosa. É o fato de sermos transformados pela gloriosidade da natureza divina. E termos um Deus que se revela eternamente e gloriosamente para nós, que o céu nunca vai nos deixar, entediados, monótonos, sabe? Isso é uma das críticas que é levantada naquele seriado, The Good Place, O Bom Lugar. Fica um spoiler aí pra você, mas se você não quiser o spoiler, bota uma linha vermelha em volta aqui e escreve aí, spoiler, zona de spoiler. Você pode tirar o som aí se quiser ou ir pulando pra quando passa o spoiler. Mas lá no O Bom Lugar, no The Good Place, ó, o spoiler, eles vão pro céu e ficam entediados no céu. E aí eles, reencarnam. Ou alguma coisa assim, porque não aguentam mais viver no céu, né? Acaba entrando no caminho de reencarnação, porque era o único jeito de, ter uma vida, não sei qual é a mensagem no fim das contas. Mas aí é reencarnação que permite que eles possam, não ficar entediados para sempre no céu. O que é que não tinha no bom lugar? Não tinha Deus, não tinha Jesus Cristo, não tinha a pessoa do Filho com quem nos relacionaremos para sempre, e não havia glorificação do bom lugar. A doutrina cristã de que nós seríamos glorificados e agora não teríamos mais a influência do pecado sobre nós. Eu falo sobre isso justamente no vídeo lá no canal do Mundo Cópia sobre o bom lugar. O canal do Mundo Cópia tá botando pra quebrar, viu? A gente tem agora podcast toda segunda-feira, vídeos toda terça e quinta-feira, e vai ter mais um programa novo. O canal do Mundo Cópia já vai ficar maior que o canal do 2 Dedos de Teologia. Então você tá perdendo lá o que a gente tá fazendo, você tá por fora. Saiu um podcast agora com o Guilherme Amarino do Projeto Sola, mais o Japa, falando sobre Ted Lasso. Ô, meu irmão, entra no nosso segundo canal, viu? O negócio tá bonito lá. Vai lá ver nosso vídeo sobre o bom lugar. A gente argumenta justamente sobre isso. Se as pessoas vão sofrer no inferno, queimando por toda a eternidade, como é que fica o corpo? O fogo aí queima, derrete, aí Deus faz voltar tudo o corpo ao normal para derreter de novo? Então, na verdade, a linguagem do inferno de fogo, é uma linguagem que pode ser uma linguagem metafórica para um sofrimento. A Escritura usa outras metáforas para falar do inferno. Fala de escuridão, fala de escorpiões, fala bastante de fogo. Sim, fala mesmo. O fogo provavelmente é a metáfora mais usada por Deus para falar do inferno. Isso significa que é necessariamente lugar de fogo, é uma grande fogueira, é um lago de lava? Bom, pode ser, mas pode ser que não. Pode ser simplesmente uma linguagem metafórica para expressar justamente ser um lugar de dor e sofrimento. Mas mesmo que a linguagem de um espaço de dor e sofrimento seja bem literal, é realmente um lago de fogo, onde vai haverá, até o termo lago de fogo é um termo metafórico, não um termo literal, um lago de fogo. Um lago é de água, se um lago é de fogo é porque é um buraco saindo fogo. Já é uma imagem que é possível que seja simplesmente a representação visual de um estado psicológico, de um estado de vivencial, Eu não tô dizendo que o inferno não existe, nem que o inferno, o inferno se manifestará como um espaço, um local físico onde os corpos dos descrentes estarão e onde eles conscientemente sofrerão. O que eu quero dizer é que esse
sofrimento pode ser de uma natureza misteriosa que nós não conhecemos, cuja metáfora aplicada é a metáfora do fogo. Mas pode muito bem ser um lugar de fogo de verdade. Certamente esses corpos, né, serão corpos que sofrerão a dor, né, do fogo, seja lá qual é a forma que esse fogo se manifestará, mas um corpo que não vai, né, sofrer as intempéries físicas do apagamento pelo fogo. Sabemos que são corpos ressuscitados, inclusive, né? Deus ressuscitará os corpos dos descrentes para enviá-los, né, ao sofrimento eterno. Agora, a natureza exata desse sofrimento e a natureza exata desse corpo a gente não sabe. Sabe que a melhor equiparação que temos na nossa linguagem é que é um lago de fogo. Porque quando acontece uma situação específica, vocês gritam por aí dizendo que a Bíblia está se cumprindo, que Jesus está voltando, mas isso só dura uns 4 dias, depois vocês ficam calados e fingem que nada aconteceu. Sei lá, deixa eu ver, vai, essa aqui já é uma pergunta fenomenológica, né? As outras duas foram teológicas, essa aqui é de comportamento dos cristãos. Existe uma cultura apocalipsista muito esquisita, em que as pessoas sentem que Jesus está voltando e que é o fim do mundo, sempre que alguma coisa estranha ou ruim ou, sei lá, imoral acontece. Mas isso é uma leitura um pouco errada dos cristãos, tá? Os cristãos muitas vezes têm um tipo de postura meio esquisita mesmo com relação aos sinais do fim, como se cada pequeno sinal do fim, cada pequena coisa que representa que esse mundo tá caído, mostrasse que está cronologicamente mais próximo à vida de Jesus. Quando, na verdade, o que Jesus deixa claro é que esses sinais, né, catástrofes, imoralidade, doença, fome, morte, dor, injustiça, o pecado, tudo isso representa o que é o fim, representa o tempo do fim, certo? No sentido de que depois que Jesus veio, nós já estamos no tempo do fim. Isso representa que este é o mundo que está em esfacelamento. Não é um argumento cronológico, é um argumento sobre a natureza do tempo presente. É um tempo que está se esvaindo, acabando, diante do poder e da glória de um Jesus que está se manifestando em breve. Então, quando o pessoal, agora, o fim vai vir. Por quê? Porque, sei lá, teve a Olimpíada, a abertura da Olimpíada, teve uma catástrofe, um tsunami. Essa postura não está totalmente certa. Quando é a ideia de que, eita, isso significa que Jesus volta amanhã. A postura é, veja, este é o tempo do fim. Este mundo não está pleno, esse mundo não está completo, esse mundo está caído, quebrado. Jesus virá para consertar tudo que está quebrado. Então tem que ser uma questão menos cronológica e uma questão mais da ontologia da natureza da existência. Se é que dá para entender quando eu digo isso, da própria natureza do que é a existência. Entendeu? Pelo menos é assim que eu tenho lido escatologicamente essas revelações sobre o tempo do fim. Mas também, né, se quer que a gente fique reclamando, fique o tempo todo, é o fim, é o fim, é o fim, todo dia sem parar, né? A gente tem outros assuntos para falar também, né? Aí, se a gente fizer assim, vocês vão reclamar que a gente é tudo doido, né? A gente é doido mesmo, mas a gente tem limite, né? Nossa doideira tem que ser doido tem que ser doido pra coisa boa. Pode ser doido de qualquer jeito, não. Porque tem loucuras que são boas, né? Foi isso que Paulo falou? Paulo falou que o evangelho é uma loucura. O fato de sermos salvos pela pregação da mensagem da cruz, isso é uma loucura, né? Loucura é isso. Algumas loucuras, né, para o mundo, que o mundo julga loucura, é uma coisa que é, na verdade, só inteligência. Quando muitas vezes coisas que o mundo julga inteligente, pra gente é loucura. Isso se dá no nível espiritual, né? Obviamente, se dá até em coisas materiais, né? Muitas vezes você toma às vezes uma decisão inteligente e você usa isso como argumento, né? Rapaz, é loucura não fazer isso aqui. É loucura perder o filme. É loucura não assistir esse filme no cinema. É loucura perder a Black Friday da Insider. Porque se você é como eu, você é louco por conforto. Você gosta de usar roupas que não ficam lhe incomodando, lhe apertando, lhe machucando. Roupas que você veste e que ficam gostosinhas em você. Eu vim para os Estados Unidos com minhas roupitas da Insider, porque elas são uma delícia de usar. Sei que não desbotam com o tempo. A Tech-T-Shirt tem garantia de 2 anos contra desbotamento, hein? Que outra roupa que você compra por aí tem isso? São roupas ultra duráveis, anti-odor, que desamassam com o calor do corpo. E nós estamos na Black Friday antecipada. Olha que maravilha, essa minha Tech-T-Shirt long sleeve, adoro essa bichinha de manga longa. Mas você tem a Tech-T-Shirt gola U, gola V, manga longa, manga curta. Você tem que ser muito doido para perder a maravilha que tá diante de nós nessa Black Friday, porque usando o nosso cupom TeologiaBF de Black Friday, você pode chegar a 40% de desconto nos seus produtos. Se você usar o link que tá aqui na descrição, ó, o cupom já é aplicado automaticamente. O nosso cupom, mais as promoções que já estão no site, se acumulam, vários produtos estão com 40%, então aproveita. Até o dia 10 agora de novembro, todos os modelos da Tech-T-Shirt estarão com descontos especiais no site. E usando o nosso cupom, eles ficam ainda melhores. Então corre, é loucura ficar de fora dessa, é loucura continuar usando roupas que ficam te dando suadeira, que ficam te apertando. Vem pra Insider, que é o futuro da tecnologia. Roupinhas, ó, que evitam a proliferação das bactérias do odor. E quando você usa o nosso cupom, você apoia a produção desse canal e dos outros canais como Mundo Cópia aqui no YouTube. Vai com tudo na Insider,
que eu lhe garanto. E ó, tem kits promocionais que o negócio fica ainda melhor. Vende 3 camisetas de uma vez, 5 de uma vez. Tem roupa feminina também, tem roupa masculina. Rapaz, tem tudo de meia, cueca, manga longa, social, gola polo, tem tudo lá na Insider. E você tem que ser muito lelé pra não aproveitar. Eu vou falar aqui, ó, na maciota. Vem aqui, ó. Dá o zoom aqui, Gabriel, dá o zoom aqui, ó. Eu aproveitei e eu comprei. Eu vou deixar... Cadê? Eu vou abrir meu e-mail, peraí, tô com meu computador aqui, pra ninguém dizer que é mentira, ó. Aqui, ó, pedido da Insider. Comprei com meu dinheiro. Como é que eu faço pra mostrar isso aqui? Tem como eu mostrar sem ter nenhum dado pessoal? Eu fui no site da Insider, eu vi as promoções, a Insider me manda umas roupinhas, obviamente, mas eu queria mais, porque eu fui e comprei. Eu não consigo achar que não, vocês vão acreditar na minha palavra. Vou mandar um print aí. Gabriel Tuller, me cobra um print. Vou mandar um print aqui pro pessoal. Esse é o nível de fã da Insider que eu sou. A Insider me paga pra divulgar, aí eu pego o dinheiro que eles me dão pra comprar mais Insider. É tipo um cracudo da Insider, que eu tô doido pela Insider, e é doido não estar doido pela Insider. Então, link na descrição, use o nosso cupom, apoie o nosso canal e vem conhecer o futuro do vestuário. Bora para mais perguntas. Como que o diabo e os demônios vão sofrer no inferno, sendo que eles são espírito, e espírito não sente dor, não tem sistema nervoso para sentir dor? Essa perguntinha aqui eu já achei meio nada a ver, certo? Porque existe a possibilidade do espírito sentir dor, mesmo sem sistema nervoso, tá? Você conhece o espírito? Já viu o espírito? Já falou com o espírito? Sabe como é que funciona o espírito? O diabo não tem corpo, mas a gente sabe que eles são limitados geograficamente. Existe uma limitação geográfica. O diabo fala que veio de rodear a terra. O demônio está no lugar, mas não está no outro. Há uma limitação física diante do diabo. Essa localização física, que não se dá por meio de um corpo, mas de forma espiritual, no caso deles, é uma coisa que estabelece eles não como um ser etéreis, né, uma fumaça por aí. São seres localizados com autoconsciência, que, nesse sentido, podem ser dotados da capacidade de sofrer, ou talvez até de sentir dor. Nós não sabemos, né? Agora tem que saber como é que é sistema nervoso de alma para poder crer na Bíblia. Complicado. Por que Deus te responde se é para você ir para tal lugar ou não? Qual faculdade fazer ou não? Deus confirma namoro ou não? Por que Deus responde isso, mas não responde qual é a crença correta? Porque aí todos os cristãos pensariam da mesma forma, teriam a mesma interpretação, seria uma denominação só, aí não teria toda essa diferença. Na verdade, isso aí já é uma má vontade muito grande, tá? Primeiro, porque essa confirmação, Deus confirma namoro e tudo mais, isso é muito subjetivo. Nenhum cristão acredita que Deus se revela... Aliás, nenhum cristão é um exagero, né? Mas a maioria dos cristãos, a minoria dos cristãos vai acreditar, a minoria dos cristãos vai acreditar que Deus se revela modernamente de forma infalível. A única revelação infalível que nós temos é na Escritura. Ali é uma revelação infalível, Deus está falando e acabou. Todas as possíveis revelações posteriores são impressões. Até mesmo aquilo que chamam de profecia, ainda assim é passível de interpretação, pode ser uma falsa profecia, pode não ser uma coisa verdadeira. Então a única revelação que nós temos com confiança é a Escritura. E a Escritura não fala de namoro, não fala nada assim. Agora, a Escritura apresenta a crença verdadeira. Iago, mas tem várias denominações diferentes. Tem, mas todas elas são baseadas em pequenos detalhes. As diferenças relevantes são muito mais entre grupos não cristãos e grupos cristãos, ou seja, cristãos e muçulmanos e cristãos e hindus, do que dentro do próprio cristianismo. Existe uma variedade de doutrinas, porque Deus revelou a doutrina verdadeira e a gente interpreta essa doutrina verdadeira a partir da nossa própria capacidade interpretativa, mesmo com o guiado do Espírito Santo, nós somos pessoas limitadas, e aí nós temos divisões em pequenas coisas, mas são pequenas coisas. Às vezes a gente briga demais pelas pequenas coisas, briga, mas não deveria. Mas as divisões entre as denominações cristãs são muito pequenas, comparado com aquilo que é o núcleo central do que realmente guia o cristianismo. Agora, se Deus está revelando, confirmando namoro, confirmando casa, geralmente eu não concordo muito com isso não, tá? Eu orei e Deus me confirmou o namoro. Você não tem como saber se foi Deus confirmando o namoro mesmo. Orei e Deus me disse que era pra comprar essa casa. Normalmente tu teve um sentimento no coração e tá colocando na conta de Deus. Eu não acho que é Deus realmente não, tá? Nesse sentido, eu acho que é só você tendo uma impressão interior, que pode ser Deus lhe guiando. Eu acho que o modo como Deus nos guia é nos dando a compreensão real acerca das coisas, nos dando sabedoria para tomar boas decisões de forma mais natural, e não com um sentimento interior, quer que seja. Livro bom sobre isso, Heber Carlos de Campos Júnior, Como Tomar Decisões Segundo a Vontade de Deus. Expliquei isso muito bem se você quiser ir lá. Ou seja, essa é uma pergunta baseada em uma percepção de um tipo de cristianismo que eu acho que é ruim, tá? E esse cristianismo que tá o tempo todo pedindo pra Deus confirmar namoro, confirmar se é pra virar à direita ou à esquerda, orar a Deus pra ele confirmar qual é a rota do Google Maps que eu vou escolher, não acho que é o tipo de cristianismo que a gente deveria estar vivendo, tá? É diferente disso. Se as pessoas vão ficar no inferno por toda a eternidade, então elas também terão a vida eterna? Se você quiser chamar de vida eterna, pode chamar. A Escritura chama de morte eterna. Todos nós seremos eternos. Todos nós somos eternos. A eternidade está para todos nós. Existe uma vida eterna e uma morte eterna. A morte eterna é justamente esse lugar de dor e sofrimento para sempre. Mas todos nós somos eternos. Você vai ter talvez que adventistas acreditam em morte da alma, de que a alma acaba, mas
é um grupo bem minoritário no cristianismo. Por que Deus matou a humanidade inteira no dilúvio afogada e fez o Noé passar 100 anos construindo a arca, sendo que Deus poderia só estalar o dedo, todo mundo ia desaparecer sem sofrimento e Noé não precisaria dar esse rolê todo? Então, mas aí é dizer que Deus não deveria construir uma história da revelação, que Deus não tinha um propósito de se revelar para a criação, para a humanidade, ao longo do seu processo criativo. Isso é, sabe, é dizer que não, Deus me dá estalar o dedo e tá tudo feito e nós fica como nesse processo. O que Deus está revelando por meio de Noé é justamente sobre como o pecado está dentro de nós. Deus matou toda a humanidade, deixou apenas Noé e sua família e o pecado continuou no mundo mesmo assim. O que Deus estava dizendo é que o pecado está na nossa natureza de forma inviolável. É uma mensagem do relacionamento dele com a criatura. O que você está dizendo é que não deveria existir relacionamento de Deus com a criatura, não deveria existir criação, não deveria existir processo criativo, processo revelacional, toda a história deveria ser dada já em sua completude. Então, assim, a gente seria uma folha de papel, né? 2D. Sem nenhum relacionamento real com a divindade e com o mundo criado. Não faz nenhum sentido pra mim. Se na Bíblia diz que Deus descia comida dos céus para as pessoas, por que Deus não faz descer comida agora do céu para ninguém morrer de fome? Então, Deus fez descer comida dos céus em algumas situações muito específicas. Foi o povo saindo do Egito, né, naquele momento em Êxodo, com Elias, que não caiu do céu, mas os corvos vieram trazer comida para ele para alimentá-lo. O único caso que eu me lembro de comida caindo do céu, literalmente, era o maná no deserto, que fez parte do processo da revelação de Deus naquele tempo. Ah, Deus fez antes, por que ele não faz agora de novo? Deus fez um dilúvio antes, por que ele não faz agora de novo? Deus fez a criação em 6 dias antes, por que ele não faz agora de novo? Sabe? Deus fez várias coisas antes que ele não tá fazendo de novo. A gente não tem que acreditar que Deus vai ficar repetindo todos os seus processos criativos o tempo inteiro, simplesmente pra, sabe, assentir aos nossos caprichos. Por que Deus fez o mosquito? O que eu sei é que todo o nosso ecossistema, a natureza, foi afetada pelo pecado. Romanos 8 vai dizer que o pecado não afetou apenas os seres humanos, afetou toda a criação. Isso inclui a natureza, que foi deitada, derrubada, baixada à inutilidade por meio daquele, né, que a inutilizou, que a tornou vã. No caso, o pecado de Adão. Nos textos de Gênesis vai deixar claro que o mundo sequer tinha erva daninha. E só passou a ter erva daninha por causa do pecado ter entrado no mundo. Então, o mosquito talvez fosse uma outra coisa, fosse um animal diferente, um inseto diferente, com outras funções do mundo, que se tornou uma praga para encher nosso saco depois que o pecado entrou no mundo. Perguntas que o crente não consegue responder, parte 4. A Bíblia relata palavras que Jesus dizia com Deus em particular. Mas como é que alguém soube que Jesus falou com Deus, sendo que ele estava sozinho e não tinha ninguém lá pra saber? Ô, meu patrão, você precisa de 2 centavos pensando, né? Sabe quando o Renanzinho fala, né? Pense em 1 segundo que você tá falando. Você vai mudar de ideia sozinho. Pense em 1 segundo que você tá falando, que sai. Poxa, Jesus tá andando com seus discípulos, Jesus sai, se retira pra orar, volta, e Jesus narra pros seus discípulos o que é que ele tava fazendo, entendeu? Eita, precisa de ser um gênio do PhD em teologia? Tem que ser aceito no PhD em teologia pra poder dar uma resposta boa dessa aqui? Não precisa, gente. Jesus saiu pra orar, voltou e continuou vivendo com seus discípulos. É claro que eles tiveram acesso àquela informação por meio do próprio Jesus, falando pros discípulos. Aí tá ficando demais já, né? Ao nível das perguntas aqui. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2,4 que Deus deseja que todos sejam salvos. Mas em Jó 42,2 diz que Deus pode fazer todas as coisas e que nenhum plano dele pode ser frustrado. Se Deus é onipotente, ele pode fazer tudo e ele quer que todos sejam salvos, por que ele simplesmente não salva? O que um Deus onipotente deseja que não possa conseguir? Essa pergunta é muito boa, tá? Aqui realmente é uma pergunta teologicamente séria, bem séria, porque envolve alguns caminhos de resposta. Um caminho envolve a onipotência, outro caminho envolve a vontade. A resposta arminiana são duas teorias cristãs, né? 2 grupos cristãos, os calvinistas e os arminianos. Os arminianos vão responder indo para a esfera da potência. Deus pode todas as coisas? Pode, mas Deus deseja respeitar o livre-arbítrio humano. Desejando respeitar a liberdade da vontade humana, Deus não força ninguém à salvação. Então Deus quer que todos sejam salvos, Deus pode todas as coisas, mas Deus não deseja que a sua salvação seja imposta. Sua salvação, ele quer que sua salvação seja um assentimento livre. Ele já lhe fornece uma graça preveniente que lhe dá a capacidade de escolher essa salvação. E ele te convida à salvação. Então Deus poderia, mas Deus não pode quebrar o seu livre-arbítrio. Deus não poderia quebrar o seu exercício de vontade de sair de Deus, fugir de Deus, não ser salvo. Então a resposta arminiana seria pelo exercício da vontade. A resposta calvinista, que é a minha resposta, está na esfera do desejo. Deus deseja que todos sejam salvos. Todos em que sentido ali no texto? É todos sem exceção ou todos sem distinção? A minha leitura de 1 Timóteo é que Deus está falando não de todos sem exceção, mas de todos sem distinção. Ou seja, Deus deseja que a salvação chegue a todas as pessoas indistintamente. Isso normalmente no Novo Testamento está falando da relação entre judeus e gentios. Então, lembre, os judeus eram o povo eleito, o evangelho veio para os judeus no Antigo Testamento, havia uma etnia escolhida por Deus. Todos os 4 evangelhos, com o ministério de Jesus, era Jesus trazendo a mensagem para os judeus, mas quando os judeus não recebem, então o evangelho passa para todos. Todos em que sentido? Antes era só para uma etnia,
agora é para todas as etnias. A ideia não é todos sem exceção, mas todos sem distinção. Ou seja, o plano de Deus é que todos sem exceção sejam salvos? Não, isso é universalismo, mas sim que todos sem distinção sejam salvos. E isso ele vai alcançar pela sua vontade. Ele vai cumprir exatamente a sua vontade de salvar todos indistintamente. Salvar judeus, gentios, brasileiros, americanos, gente na Europa, na África, rico, pobre, homem, mulher, branco, preto. O evangelho vai alcançar todos indistintamente. Então ele vai exatamente cumprir a sua vontade. Essa é a resposta calvinista padrão. Mas tem a resposta arminiana também. Você escolhe aí a que fizer mais sentido pra você. Se você sendo um cara que não é crente, pra mim não me importa se você vai seguir a minha teologia exatamente. Desde que você siga Jesus de fato, uma boa explicação pra uma dúvida que lhe afeta. Se Deus é autossuficiente, ele é perfeito em si mesmo, nele não há necessidade alguma. Por que ele criou isso tudo então? Por que ele criou algo? Por que Deus criaria o diabo, Adão e Eva, sabendo de tudo que ia acontecer? Fome, guerras, bilhões de pessoas sofrendo no inferno para sempre. Você está me dizendo que Deus, num estado de perfeição, suficiente em si mesmo, sem precisar de absolutamente nada, achou necessário criar tudo que criou, sabendo de tudo que ia acontecer, guerra, fome, inferno. Deus viu que era bom sair da perfeição para isso. Se você estivesse no lugar de Deus e fosse onisciente, se você soubesse que o seu filho se tornaria Hitler, sabendo de tudo que ele faria, você faria esse filho? Claro que não, né? Porque, né? Doideira, isso aí seria um absurdo. Você não ia ser doido de deixar isso acontecer. Então por que Deus criou o diabo sabendo de todo o mal que ele ia causar? Essa pergunta ela se subdivide, mas eu acho que essa pergunta é bem interessante. Porque essa pergunta entende... Cara... Iago, você não tá longe do reino, Iago. Deus é autossuficiente. Deus não precisava criar a gente. E Deus criou. Deus não precisava. E Deus, soberanamente, por amor, nos deu a existência. Deus, soberanamente, por graça, para manifestar a sua glória e o amor do seu Filho, nos criou e nos deu vida, respiração, fôlego e nos deu a chance de conhecê-lo. Se revelou em toda a natureza para que nós possamos ver a sua revelação, para que nós possamos correr para ele, obedecê-lo, colocou uma lei nos nossos corações, trouxe a revelação de Cristo Jesus para que possamos então por toda a eternidade viver com ele. Ah, meu irmão, Deus não precisava ter feito isso. Fez soberanamente, não por qualquer necessidade ou falta em si, mas fez por amor. Infelizmente, nós quebramos esse mundo. Entra aí na subdivisão da pergunta que é a questão do problema do mal. O mal entrou no mundo. O mal entrou no mundo pela nossa vontade, pelo nosso esforço, porque nós escolhemos ir contra o Deus vivo e escolhemos o caminho do pecado. O mal entra no mundo, então o sofrimento entra no mundo, a dor entra no mundo. O que é que nós sabemos diante disso? Sabemos que há um Deus bondoso que um dia acabará com toda dor. Há um Deus soberano e gracioso que um dia encerrará completamente as nossas dores e limpará dos nossos olhos toda lágrima. Há um Deus justo que considera a nossa dor, nosso sofrimento e que nos traz Cristo como nossa fonte de redenção e de esperança. Ele nos criou sem precisar nos criar. Criou para nos dar a chance de vivermos debaixo do seu amor. E mesmo que nós tenhamos estragado a criação dele e nós tenhamos trazido o mal para o mundo, ainda assim, ele continua nos oferecendo um caminho de perdão e de esperança por meio do seu Filho para que vivamos eternamente para ele. Não tem nada que a gente tenha que fazer para resolver o problema. Simplesmente dizer, Senhor, eu realmente me arrependo de ter feito mal. Eu me arrependo de ser pecador. Eu me arrependo de ter escolhido o caminho do erro. Eu quero ser perdoado por ti. É tudo o que você precisa para poder de fato encontrar o caminho de salvação. Você não está longe do reino não, Iago. Só precisa entender quem nós somos nessa grande história do amor de Deus. Nós somos aqueles que estragaram o rolê. Nós somos os doidos da história, os vilões da história, que podem ser redimidos e trazidos para a família dele no próprio instante que nós crermos a sua mensagem de amor. Essa é a mensagem pela qual eu vivo minha vida. Espero que seja a mensagem que alcance você e todos que estão aqui também nos ouvindo. Tem mais vídeos aí que vocês gostariam que eu respondesse? Deixa aqui embaixo, manda os links aí, comenta sobre coisas que eu poderia estar respondendo aqui na internet. Pra mim é muito legal poder fazer esse tipo de vídeo também. Vá aproveitar a Black Friday da Insider, não seja maluco pra ficar de fora dessa. A gente tem vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira aqui nesse canal. Aos sábados, a cada 15 dias, com o nosso podcast, o Baixo Clero, sempre nas plataformas aí, Spotify, sua plataforma de podcast favorita. O canal do Mundo Cópia tem vídeo 3 vezes por semana já, e tá esperando só você ir lá curtir, se inscrever e participar dessa jornada também com a gente. Vejo você no próximo vídeo, um cheiro no cangote e até a próxima.